Olá, você está no Brain Session, podcast do Brain Innovation. Nós falamos aqui sobre tecnologia, inovação, agilidade e liderança do futuro. Fico bastante feliz que você está aí nos seguindo. E hoje com a gente aqui no Brain Sessions, Ana Domingues, CEO da Flashman Hiller do Grupo Impress. Larissa, que é Head de Inovação lá dentro da Scala. Nosso Tribe Leader aqui, Head do Brain Consulting, Leandro Nazaré. E eu, Vinícius Grevi, especialista em inovação, cuido do Brain Lab e também de estratégias digitais aqui dentro do Brain. Coloca seu fone de ouvido, puxa sua cadeira e senta com a gente para a gente bater um papo sobre inovações em empresas tradicionais. Então, falar um pouquinho como é inovar, né, num grupo que está há tanto tempo no mercado, tem grandes marcas e tem desafios enormes aí com as novas tecnologias chegando dentro do setor de serviços, especificamente comunicação. Você sabe, Nasa, que acabou de sair o principal ranking das agências de comunicação. E a gente foi considerada a agência que mais inova. No atributo de inovação, entre as agências do mercado, a gente ficou ali, né, no topo. E eu falo que é um esforço que a gente vem fazendo. A indústria criativa, né, da qual o Grupo Impress faz parte, a Flashman Hiller da Impress Partenovelli, ela é por si só criativa, né? Ela tem essa verve criativa. E eu acho que muitas vezes, e na nossa jornada juntos a gente percebeu isso, a gente entende inovação talvez de uma forma ainda muito incipiente. O que realmente é inovar? Eu acho que a gente sempre foi muito inovadora do ponto de vista de construir ideias para os nossos clientes, de implementar ideias para os nossos clientes. Mas quando se tratava de inovação no modelo de negócio, a gente ainda estava engatinhando. A gente ainda está engatinhando, né? Eu acho que é um processo aí longo que a gente tem de amadurecimento dentro dessa jornada. Mas eu acho que é um caminho sem volta. E é um caminho que a gente começou intencionalmente, né, buscando desenvolver soluções que fossem, por ser uma empresa ainda mais tradicional, né, e um pouco mais rígida, digamos assim, que fosse mais próximo do que a gente já faz hoje, ainda assim trazendo inovação. Né? A gente também optou, no trabalho que a gente fez com o Brain, a gente optou também por investigar alguns territórios que eles eram um pouco mais, digamos, né, disruptivos, o que foi interessante, né, que a gente conseguiu ali testar caminhos, e eu acho que foi um grande aprendizado, foi uma grande, o resultado foi muito bom, e eu acho que nesse último ano, digamos, em que a gente realmente, intencionalmente colocou no nosso planejamento estratégico, nós vamos desenvolver aqui, né, um mindset de inovação, resultando realmente no desenvolvimento de novas soluções, e que a gente foi trazer o Brain para nos ajudar nisso. Eu acho que o salto é imenso, principalmente no mindset das pessoas. E que é o que vai fazer a diferença a longo prazo, né? Claro que os modelos, as estruturas são importantes, mas o mindset das pessoas mudou muito. E aí eu falo de pessoas que estão na diretoria executiva, pessoas que estão, né, na média gestão, o time que está na linha de frente, né? Todos entraram uma boa parte do público entrou nesse projeto até um pouco com o pé atrás, a gente sabe. Friozinho na barriga de inovar, né? De começar. Na barriga, será que vai dar certo? Vai dar certo ou não? Né? E jornalista, vocês sabem, né? É um povo desconfiado, né? Então já entra com o pé lá atrás. E o que a gente viu foi um processo de mudança de mindset lindo, né? De confiar no método de inovação, de se engajar, de pessoas que se apropriaram daquele projeto e pessoas que entraram super céticas e que no fim pegaram esse projeto de inovação e falaram, que é meu, que agora eu vou levar ele aqui pro dia a dia, pro mercado, e eu vou fazer ele acontecer. Então, assim, esse foi o grande presente, sabe? Ver as pessoas florescerem, adquirirem conhecimento, aplicarem na prática,
e escalarem isso para outras áreas, enfim. Acho que esse foi o principal ponto. É legal ver a Ana falar desse processo, porque a maioria das empresas, a gente sempre, quando a gente vem com uma consultoria, né, com um time de consultoria, a gente fala o seguinte: vamos começar um processo de inovação. A primeira reação é, eu já falei várias ideias e nunca funciona. E às vezes não é a ideia, às vezes é o processo e o jeito que a gente conduz esse negócio de inovação. É o framework que está por trás desse negócio. O feedback é sempre muito importante. Exatamente. O processo ele é diferente. Como você conduz, como você engaja, como você traz a cultura dessa galera para isso. Dá credibilidade. Exato. Como foi a experiência lá na Scala? Conta pra gente aí, Larissa. Então, diferente um pouco desse mundo, né? A Scala, ela respira a tradição e ela precisa respirar, porque o produto dela tem que trazer isso, né? E isso é reconhecido no produto em si, né? O laticínio carrega muito isso. A sua receita é reconhecida, né? Lá atrás o pingo é reconhecido, a região em que vem o tradicionalismo ali que é inerente ao negócio. Então, nesse sentido, o desafio ganha uma pitada um pouco maior, né? E há pouco mais de 2 anos a gente vem construindo essa história lá na Scala. A gente já tem o primeiro projeto agora escalado em inovação, então a gente vê realmente o fluxo acontecendo e é de brilhar os olhos, como você foi falando, e brilhando os olhos. É mesmo de brilhar os olhos, você vê que você pode gerar alguma coisa nova e efetivamente sendo consumida, né? Esse agente transformador da inovação é uma coisa muito gostosa de se trabalhar. E foi muito nesse sentido que eu trouxe a temática para dentro da empresa. Era algo pedido pelos acionistas, né? A busca por perpetuidade do negócio é primordial quando a gente fala do porquê inovar, né? Para se manter vivo, competitivo e tudo mais. Quem não inova que para mim eu acho que está fora da curva hoje, né? E levando essa temática interna, a gente, claro, teve seus desafios junto às lideranças e tudo mais, porque acaba que você precisa conquistar o espaço, né? E gerar aquela inveja boa. Quando vem os primeiros resultados de inovação, a outra área também quer, a outra área também quer, e aquilo realmente toma um tamanho maior. Então, eu acho que assim, a maior questão dentro da Scala foi essa conquista dessa liderança que está lá realmente há bastante tempo. Unir isso aos grandes anseios dos nossos acionistas, que estavam visionários quanto à inovação, e tentar equilibrar numa gestão ambidestra o que é inovação incremental, que mantém seu negócio vivo, que é necessário para gerar eficiência, competitividade, e o que banca, o que dá a base para você gerar inovação radical, disruptiva, algo que vai transformar seu negócio, mas tem mais risco, né? Tem mais a ver com mudança e mudança de mindset também. Então, eu acho que se eu puder acrescentar um pouco, é esse ambiente de equilibrar as duas questões. Fantástico. Vocês duas comentaram sobre desafios também, né? A empresa tradicional tem desafio da implementação, porque tem pessoas ali. E as pessoas estão acostumadas a pensar como sempre pensaram, e acreditar que aquilo que levaram elas até ali vai continuar a levar a companhia para o futuro. Isso não é verdade. A gente sabe que a maioria das empresas morrem simplesmente por proteger aquilo que é core. Então a ambidestria que a Larissa comentou tem muito a ver com isso. Como que eu tenho um lado aqui que está olhando a eficiência operacional, o meu produto, a tradição, né, o meu portfólio atual, trazer mais eficiência, entregar com qualidade e, ao mesmo tempo, com margens tão desafiadoras nos setores de vocês, de gente e também de alimentos, como que eu acrescento um dinheiro novo. E esse dinheiro novo tem a ver com o novo produto. Novo produto, novo serviço, novo negócio. E aí já foge um pouco mais dessa ideia de que usar somente as pessoas internas vai fazer um verão diferente. Então a gente imagina que a inovação um pouco mais aberta aqui, né? A Larissa já tem experimentado o modelo das startups, ou pensar em um produto que a gente não é reconhecido ainda, mas lançar um novo produto como foi esse feito, produto né? diferente de um serviço que já está lá dentro hoje, só que a gente não consegue hoje tangibilizar isso para uma nova receita, virar algo novo, né?
quem sabe no futuro até um spin-off dentro do próprio business, né, Nasa? E isso vai Precisa de fazer tudo sozinho, Não. para quê? Se já tem, né, tantas opções. Por Exato. que não fazer junto, né? Co-criar também. Com certeza. E esse dinheiro novo é o que banca depois esse futuro da inovação um pouco mais radical. Aqui no Brain também foi assim. Nós começamos por produtos próximos do core, com tecnologias próximas do core, porque os nossos acionistas e o nosso conselho não estavam acostumados nem com o vocabulário das novas coisas. Eu falo, o método novo para criar novas coisas, mas o discurso, o letramento, a evangelização ainda precisa ser próximo daquilo que eles estão acostumados. Tempos depois, pode ser com 2 anos, 3 anos, ou no nosso caso 6 anos, já falar de produtos mais disruptivos. Sabe? Aí você já ganha essa confiança e gerou um dinheiro novo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, como que é o próximo passo, né? Trabalhei a inovação mais incremental, comecei a trabalhar mais mindset. Qual que é o próximo passo da inovação, tanto para Flashman quanto para a escala? Bom, Nasa, você estava falando, eu lembrei muito de uma frase que eu cheguei lá na escala e eu falei, sabe? Eu falei assim, eu escuto as pessoas falando e eu só lembro de síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. E isso virou, né? Pegou forte, porque o presidente da empresa costuma falar, né? Olha, deixa a Larissa ouvir que ela vai te chamar de Gabriela. Porque realmente era uma coisa, é uma construção. E para você buscar a solução de fora, você tem que estar preparado para absorver também. E como que você vai absorver isso? Você tem que ter pessoas internas capacitadas, com skills, com ferramenta para poder fazer isso. Então a gente foi, isso até com parceria com o Brain, a gente criou um grupo de agentes de inovação, que tinha um ferramental, né, que conseguia trilhar essa questão de inovação com um pouco mais de facilidade. E isso ajudou com que a gente conseguisse ter hoje a gente está com 4 startups rodando em setores completamente diferentes e modelos diferentes também, porque tem prestação de serviço tecnológica, que é uma coisa, né, que pode parecer pequena, mas para uma empresa tradicional não é. E a gente tem, inclusive, uma cocriação com uma startup que a solução indo para o mercado é um negócio novo. Tem até isso. Mas para isso a gente precisou de trabalhar um pouco essa camada também. Excelente. Eu acho que no Grupo Impress, o que eu vejo, né, a gente conseguiu dar um passo muito grande do ponto de vista de convencer, então, a alta liderança, no sentido de precisamos fazer. E eu lembro muito de um vídeo de vocês, em algum momento, né, que alguém do grupo falava, inovação é execução. Né? E eu trazia isso muito para eles. Eu falava, a gente precisa realmente ter um time dedicado, a gente precisa ter gente com ritmo, colocando ritmo nisso. E também precisa de suporte externo, né? Então, acho que a gente conseguiu muito convencer a alta liderança da importância, né, desse processo. O que a gente fez no primeiro momento foi desenvolver um business, soluções dentro do business de crise, né, que é um business que é super forte no nosso mercado, mas que ainda tem um potencial de crescimento muito grande, ainda mais porque a gente está, né, vivendo aí num mundo em que as crises vão ser cada vez mais frequentes, maiores. O Raul rolou várias, né? Estresse. E aí a gente conseguiu realmente desenvolver essa nova metodologia, desenvolver novos produtos atrelados a essa nova metodologia. Isso tudo ainda muito com todas as nossas capacidades internas, né? Foi o primeiro case, aí o case é muito perto realmente do nosso core. Eu senti que foi o case que realmente conseguiu ir mais à frente, porque estávamos ainda muito lá atrás do ponto de vista de processo de inovação. E aí, a partir desse case, acho que o que foi muito interessante foi essa transferência de tecnologia que o Brain fez no grupo, para que a gente conseguisse estruturar dentro do time um squad que está agora desenvolvendo outros produtos e agora, na verdade, um novo modelo de negócio para Business Intelligence. E a gente vai apresentar agora no conselho, né, esse novo modelo de Business Intelligence e que nesse modelo
a gente já prevê aí sim, né, um trabalho de inovação aberta. Ali já ficou muito claro, né, que é necessário, e eu acho que foi um uso muito bom do que a gente aprendeu nesse processo, para poder chegar nesse nível de poder defender essa ambição lá na frente, e para chegar lá eu vou precisar de fazer isso com outros, com o ecossistema, né? Então a gente está nesse momento, e num outro momento também de reorganização da governança do grupo, em que a gente vai ter, dentro de uma das novas áreas, toda uma parte de venture. Né? Legal. Então, isso foi bem interessante. Importante a gente falar um pouquinho aqui de executar, né? E no episódio que a gente já gravou aqui também, falando um pouco de inteligência artificial, vou deixar o card aqui em cima para vocês também, a gente fala sobre isso. Da melhor maneira de aprender alguma coisa é o quê? Executando, colocando a mão na massa. E algumas coisas interessantes que o NASA comentou, que a Larissa comentou e que a Ana comentou também, foi o seguinte: é importante a gente começar a investir em inovação. E sempre quando a gente recebe a galera aqui no Brain, o pessoal fala: como que vocês começaram o Brain? Qual foi o primeiro passo? Qual que é a importância do board patrocinar uma iniciativa de inovação? Que se a gente não tiver um sponsor, alguém que lá vai bancar o projeto, que vai acreditar no projeto, que vai dar tranquilidade para esse time executar e trabalhar no projeto, esse negócio não vai sair lá do outro lado. E aí vou começar para o NASA responder igual responde para todo mundo, já deixar, inclusive, salvo em vídeo aí, NASA, no pod, como que a gente começa, qual que é a sua sugestão e como que foi a jornada tanto da Larissa quanto a sua de pedir, patrocinar e convencer a bancar um negócio de inovação que não sabia se ter o dinheiro lá na frente para recuperar aquele investimento. Afinal, a gente entende que inovar é arriscar, é colocar o dinheiro na frente para que lá na frente um projeto, 2 projetos, um produto, um novo serviço, pague toda essa estrutura, assim como a gente fez na Algar Telecom. Excelente. O primeiro passo é ter um bom patrocinador. Ter um bom sponsor, um patrocinador que compre não só o discurso que inovar é preciso, mas que em sua prática, em sua fala e também em suas ações, especificamente colocar um orçamento à disposição, colocar pessoas boas, aconteça de fato. Então, o nosso patrocinador, grande patrocinador, Jean, ele tem isso em sua fala. É preciso transformar a companhia numa companhia mais inovadora. É preciso fazer o tombamento para o ágil. É preciso quebrar os silos. É preciso criar e gerar um dinheiro novo de mercados que a gente não atua ainda. E nessa mentalidade de crescimento, como crescer sendo uma pequena operadora, né, dentro desse mercado commoditizado que é a telecom, só a inovação pode fazer a gente chegar lá. Então, além do primeiro passo de ter, de fato, um buy-in de alguém importante, ter um orçamento dedicado e ter pessoas boas. E nada disso funcionaria se você não tivesse métodos adequados. As pessoas continuam querendo inovar falando de PDCA, falando de Six Sigma, falando de métodos que já passam de 30 anos. Demora para fazer, para tirar o negócio do papel, né? Isso. E hoje eu não tenho mais tempo de fazer um planejamento longo. Se eu tenho alguém que está gritando, né, com a sua dor, eu tenho métodos adequados para analisar esse problema, essa dor. Tem mais tempo e não faz sentido nenhum, né? A rota tem que ser corrigida, né, a todo momento. Sim, então a gente, quando pensou no Brain, né, nesse espaço diferente, a gente falava disso. Eu tenho que ter um orçamento, tem que ter um buy-in forte de alguém, tem que ter um orçamento de 5 anos para ter constância e não acreditar que no primeiro ano já vou trazer todos os louros da inovação. Tem que ter pessoas boas interessadas em vir para essa área, para esse lab, para esses squads e ter método adequado. E com isso, com toda certeza, com toda confiança, o dinheiro novo vem. Como foi a experiência para vocês aí de conseguir esse patrocínio para investir num negócio que vocês não sabiam que tinha o dinheiro? Porque normalmente a empresa tradicional qual que é o projeto, quanto que vai dar lá no final, quanto que vai voltar. Vini, eu já, um pouco diferente de alguns profissionais da área de inovação, eu criei minha carreira 100% em inovação. Assim. Eu trabalhei 8 meses da minha vida profissional fora da inovação e depois eu comecei a trabalhar com inovação numa época que startup não chamava startup, era empresa nascente de base tecnológica. Então, lá, sabe, menor aprendiz, sabe, nessa fase. E passei por várias esferas, né? Governo, academia, pequena empresa, fui gestora de programa de aceleração, passei por grande corporação também e agora, nesse momento, também grande corporação.
não tem lugar em que inovação não é desafiador de ser criada. Porque é muito mais fácil você continuar do jeito que está. Tem que ter esforço para sair daquele espaço. Tem que ter coragem, né? Então, Tem que correr risco, que tem muita gente não quer correr risco. né? E aí você vai para uma empresa tradicional que não necessariamente o risco é tão... Então, o que acontece é que você tem que adaptar, né, ao cenário que você está, o que você... No governo, você construir área de inovação, você imagina o que é? É desafiador também. Então, ter esse profissional que tem essa coragem, né, é diferente. Essa pessoa que gosta de fazer inovação, ela já tem um perfilzinho diferente mesmo. E dentro desses desafios está o convencimento. E esse convencimento passa por você mapear o cenário e ver que não é todo modelo que funciona para qualquer lugar. Então, você já criar uma área de inovação num lugar em que nunca falou de inovação e já trazer como um ICT, como o Brain vai funcionar? Não. Para chegar no nível de um ICT, quantos anos que o Grupo OH esteve trabalhando em inovação? 20? 20 anos. 20? Não foi? 20 anos, 6 de Brain, né? Isso. Então, é isso, você adaptar ao cenário que você tem. Não necessariamente hoje uma empresa do agronegócio, né, o desafio que ela tem é isso que precisa ser entregue? Não necessariamente é. Então, eu acho que a principal questão é essa. E sim, ter um bom sponsor é muito importante. Nesse caso, os sponsors foram as pessoas que vêm aí, né? Os sócios da nova geração, né? E da geração que está gerindo a escala como um todo, eles foram extremamente apoiadores da iniciativa. Foi uma temática que surgiu dentro de planejamento estratégico. Então, foi meio que assim, faça-se, precisa-se criar uma área. É legal você falando, porque a gente tem, dentro das cerimônias nossas aqui do Brain, a gente sempre fala assim, vamos ver o que a gente deixou, qual foi o pedacinho do Brain que ficou por onde a gente passou. E aí, uma das frases que a gente até comentou, não lembro quem do time falou, mas que a gente falou assim, o que a gente quer deixar depois que a gente sai de um cliente? A gente falou, cara, a gente quer deixar um legado, né? E me lembra uma frase, trabalhando com ela, que ela virou num determinado momento da ideação lá em São Paulo, ela falou assim, gente, eu não consigo ver o Brain e o time empresa, a gente está todo mundo trabalhando num time só. E eu acho que isso faz parte do legado que a gente se propõe a fazer, porque a gente começa aqui por um processo de educação. Cara, se eu não te educar, se eu não te ensinar esse negócio, te mostrar, isso provavelmente não vai funcionar. Beleza, educamos, fez a parte de letramento, de evangelização, que a gente chama aqui sobre o ágil, tranquilo. Agora nós vamos vivenciar o processo na prática que a gente comentou. Isso é tão legal, isso é tão bacana, porque quando a gente olha para trás e vê todo o trabalho que foi feito, produtos sendo escalados, mas o principal, passou pelo primeiro passo da inovação. Ufa, deu certo. E agora, a partir do momento que você tem a dificuldade do convencimento, você tem a segunda etapa do processo, que é o quê? Agora deu certo, como nós vamos fazer agora para permear essa cultura e manter essa cultura viva? Como está sendo esse desafio lá na empresa, Ana? Conta um pouquinho para a gente. É um grande desafio. Eu acho que a gente começou bem, foi difícil, vocês Não é sabem fácil, disso. não é fácil. Não é fácil. É diferente, né, de vocês. Eu tenho meu background não é inovação, eu não sento numa cadeira de inovação. Não existe uma cadeira ainda de inovação no grupo Impress, né? Mas eu tinha comigo, eu tinha uma vontade muito grande. É algo que sempre esteve muito no meu jeito de ser, no meu jeito de fazer as coisas. Eu sempre fui a que explora mais, a que puxa a agenda. E no planejamento estratégico, né, eu realmente decidi, então, bancar junto, né, ao time executivo a inclusão realmente de uma iniciativa voltada à inovação. E aí fez toda a diferença, obviamente, a Roberta, CEO, né, da Impress Porta Novelli, falar, não, vamos. Muito presente, né? O papel do sponsor, mais uma vez, se fazendo valer durante o processo. Num mercado que não está acostumado a investir, a inovar, num mercado com margens... Bom, fala de margem aqui, todo mundo está com margem. Mas assim, a nossa também.
Então, acho que foi também um ato de coragem dela, de falar, não, vamos investir. E para chegar nesse ponto, a gente realmente construiu o mínimo de uma proposta que falava, olha, você vai conseguir ter um retorno, que seja um retorno realmente de um mindset mais voltado para o mercado, né, um retorno de um produto, né? Então, foi isso que a gente fez e a gente conseguiu. Com o desenvolvimento da nova solução, a gente mais que quadruplicou as receitas que a gente tinha nessa área. Nessa linha, né? Nessa linha. Então, um investimento mais do que se pagou, o que foi muito bom, porque realmente o legado que ficou foi um legado muito positivo. Te dá confiança para arriscar mais uma vez, né? Porque, olha, Exatamente. agora a gente conseguiu, fez, o time gostou, todo mundo vê, nasceu, né? Um novo produto, um novo projeto, e agora, bom, beleza, deu certo. Qual que é a próxima etapa nesse processo? Exatamente. E hoje a gente tem como eu estava falando, a gente está estruturando a área nossa de expansão para ter uma vertical para olhar a inovação, desenvolvimento de novos produtos, também venture building. E a gente vai ter essa área consolidada. Hoje ela está olhando muito mais ainda desenvolvimento de novas soluções. Tem um time olhando para isso ali ágil. E aí, obviamente, acionando as áreas, né, a partir de uma visão de planejamento estratégico para onde a gente quer seguir. E com toda a tecnologia transferida de vocês, né? BI foi o primeiro e agora a gente está partindo para outros segmentos, né? E então a ideia é a gente agora deixar isso muito bem estruturado, consolidado para rodar aí para sempre. Verdade. Show de bola. É um caminho natural, né? Do inicial ao avançado, ou do simples ao complexo. Eu começo pela formação da liderança, encontro na educação um alento de ensinar as pessoas a pensarem diferente, programas de intra, programas de open, CVC, CVB, são termos mais técnicos nossos, mas o público pode pesquisar sobre Venture Capital ou Venture Builder, né? E até a criação de novas coisas. Venture Builder já é uma iniciativa, trazendo alguém de fora, co-criar para lançar algo fora, né? Spin-offado da própria companhia, ou criar novo produto, novo serviço novo. O Brain tem em sua estratégia também causar impacto, né? E eu sei que vocês duas são apaixonadas pelo tema de ESG. Esse último programa que nós estamos fazendo na Scala, junto com a Larissa, é temático para ESG. Então, os líderes todos estão pensando em iniciativas ligadas à eficiência energética, eficiência hídrica, resíduo, Perpetuidade do negócio, né? Então, esse impacto é importante, né? E a Ana também tem liderado essa bandeira dentro do grupo, como um todo, e também no mercado como uma grande porta-voz, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Por que é uma responsabilidade nossa, enquanto pessoas e também enquanto líderes, trazer o tema do ESG para a prática? Recentemente eu vi uma palestra da Adriana, que é presidente da 3M no Brasil, e ela falou que a gente fala de inovabilidade. Inovação com sustentabilidade. Não faço nenhum produto inovador se ele não tiver uma pegada de sustentabilidade dentro da companhia. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como tem sido essa jornada, tanto no particular, de liderar essas bandeiras do impacto, e também dentro da companhia, trazendo o tema para a prática. Eu acho que a gente só vai conseguir gerar o impacto positivo que a gente precisa. Tentar não só mitigar, mas realmente atingir um patamar de atuação para tentar resolver a questão das mudanças climáticas, né, e tudo que a gente está passando, se a gente usar inovação. Sem inovação é impossível isso acontecer. Isso só vai acontecer pela inovação, né? Então, ESG e inovação, para mim, tem que andar junto. Deveria ser uma coisa quase que única. Não se pode falar ESG sem inovação. Isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria olhar mais. Acho que o mercado já percebeu isso, né? Quando a gente fala de transição energética, por exemplo, você com o trabalho que você está fazendo, né, na escala, é óbvio que é por ali, mas eu acho que a gente precisa talvez ser mais intencional quando a gente fala de como a inovação pode ajudar a gente a realmente acelerar a agenda ESG. Eu vejo uma profusão de startups, de empresas, de um lado startups, de outro lado empresas, que se precisam desse match, e esse match tem que acontecer mais rápido,
né? Mas eu acho que o que não falta é realmente caminhos aqui. Tem muito caminho. A gente mesmo agora estava numa reunião com um dos clientes da Flashman, que tem um desenvolvimento de um poliuretano, que é o poliuretano mais inovador do mercado do ponto de vista de impacto, né? É uma tese incrível. Está aqui, está posto, existe. Né? Então, o que o mercado precisa é adotar, é acelerar, é escalar. Né? Isso eu só estou dando um pequeno exemplo. Né? Tem outros milhões e a gente nem saiba. Então, eu realmente espero, e acho que a gente aqui tem que acelerar isso, a gente tem que pegar a agenda de inovação e tem que fazer ela estar junto. A gente precisa estar nesses ambientes onde o ESG está sendo discutido. A gente precisa colocar isso de uma forma muito estruturada nesses ambientes. Né? Estou indo para a COP, esse podcast vai ser mais para frente, mas assim, estarei na COP agora, vou estar em outros eventos também que vão discutir mudanças climáticas e quero muito acompanhar esse ponto. Quero entender como isso está acontecendo na prática, porque eu acho que a gente é o caminho, não existe outro, né? Excelente. Nasa, você falou aí de inovabilidade, né? E em 2015, a gente tinha na estrutura da empresa como se fosse uma câmara técnica em que inovação, sustentabilidade e novos negócios, novos projetos, era uma câmara de assessoria à presidência. E eu e a especialista de sustentabilidade, a gente tinha uma troca muito intensa, né? Você sabe disso, a gente conheceu nessa época também. E a gente conseguiu criar muitas coisas bacanas junto. E uma das coisas que a gente criou, e tem um artigo publicado sobre isso em 2015, é Innovability. Inovação e sustentabilidade juntos. Legal. Porque havia uma onda prevista de inovação para 2020, que era falando sobre mudanças climáticas, tecnologia verde, biotecnologia. E aí vem a pandemia e dá um tapa no meio da nossa cara. Então, esse tema... Acabou com tudo. Não é? Ou acelerou tudo. Ou acelerou. Também, Eu né? acho Também. que tem esse ponto também por trás. Essa é uma agenda que era antes de pessoas comprometidas com o tema. E hoje, para mim, é uma agenda de pessoas comprometidas com a sobrevivência. Não existe um mundo sem sustentabilidade. Naquela época, em 2015 e 2016, a gente criou um projeto que teve um impacto gigantesco, que foi a garrafa de óleo mais leve do mundo. E vale a pena dar uma pesquisada aí, pode ser que ela ainda continue sendo a mais leve. E foi um projeto assim, gigantesco, a gente foi muito reconhecido e a gente teve uma redução significativa do uso de plástico. E a gente foi o primeiro usuário de um sim que hoje já é muito usado, eu reciclo e tudo mais. Então, naquela época, isso era ser visionário, 2015, 2016. Hoje, para mim, é condição sine qua non para você se manter no mercado, porque as empresas têm que ter uma agenda comprometida com isso, porque o impacto que ela tem é ainda maior do que o consumo humano. Ela consegue puxar isso e tracionar essa agenda, né, de forma maior. É claro que por trás dessas corporações tem pessoas, e aí você tem que transformar também essas pessoas culturalmente e tudo mais. Mas eu acho que como a Ana falou, é um caminho sem volta, não existe sustentabilidade e inovação separados, até porque para você trazer um componente novo para essa questão de sustentabilidade, a inovação cola super. Então, eu não enxergo outro cenário, não enxergo mesmo. O que eu vejo, e é uma grande contradição, né? Porque a gente precisa acelerar a transição energética, né? A gente precisa acelerar realmente a evolução para uma economia verde. Mas eu vejo que a gente anda ainda a passos muito lentos, né? Porque essa agenda ela é realmente puxada por grandes corporações que têm seus interesses e que eu acho que tem um pouco de dificuldade realmente de abrir mão, né, de certas coisas e talvez não de investir mais em inovação de uma forma mais pesada, porque se tem um processo que pode ser muito mais ágil, é o processo de inovação. Sim, né? exato. Então, eu acho que as empresas, e aí eu vejo muito, né, as discussões que estão acontecendo hoje no âmbito multilateral, nos governos, elas precisam sair de um discurso de que a transição ela demanda muito tempo,
ela é lenta mesmo, para um discurso de que, ok, vamos acelerar, vamos trazer mais inovação, vamos executar, trazer mais inovação para realmente fazer a coisa acontecer, porque senão a gente, é isso que você falou, o que está em risco é a nossa sobrevivência, nada mais. Excelente insight. E já peço aí para você, se for da área de inovação ou de sustentabilidade, já escrever nos comentários o que vocês acham sobre essa fusão dessas duas áreas sugeridas pelas meninas aqui. Gosto muito dessa ideia de que são orçamentos pequenos dentro das companhias. E a inovação consegue fechar a conta. Porque ela consegue acelerar os resultados. Com o processo mais curto, mais rápido e também já tracionando, né? Trazendo mais tração para o negócio e acelerando esse processo. E eficiência. Exatamente. Vamos falar, no final das contas, a conta precisa fechar, né? Aquela questão, a última linha tem que fechar. E a última linha pode fechar sim se você traz a inovação como esse caráter de eficiência. A gente tem uma indústria no Brasil hoje, a gente fala de 4.0 e já estão chegando no 5.0, né? 5G aí, né? Mas a gente tem uma indústria no Brasil, um parque tecnológico 2.0 em muitos pontos. E eu acho que se essa transformação chegar pela inovação cada vez mais perto, e a gente tem várias Inditechs, né, que são startups de indústrias trazendo resultados significativos aí, né? E a minha sugestão é que a gente possa provocar isso nas discussões nos fóruns onde a gente esteja, que é importante trabalhar a eficiência energética, a eficiência hídrica, o impacto social das nossas soluções, né? Mais do que só Cadeia. gerar um relacionamento, um dinheiro novo, é que impacto eu causo na sociedade. E isso nada seria possível se não tivesse governança. Então, a governança é ela que vai puxar as iniciativas de fato. O que acontece na maioria das empresas é que, na época de ganhar alguns prêmios específicos ou de fechamento de ano, está todo mundo correndo para achar os números. Será que não valeria a pena? Isso já está nas agendas mensais dos diretores? Discutir os fóruns integrados entre sustentabilidade e inovação? E isso depende também muito do perfil da empresa, Nasa, porque eu vou te falar o que a gente vive lá na escala. A gente está próximo de fazer uma logística reversa de 100% do plástico que a gente impacta nas nossas embalagens no mercado. Isso nunca foi comunicado, porque o direcionamento é que a gente está fazendo, não está fazendo mais que obrigação. O líder traz isso para a gente na fala, sabe? Então, um dia que estiver fazendo mais do que 100, a gente comunica. Então, porque... E está muito acima da agenda do que os outros estão fazendo no setor e tudo mais. Então, assim, é um compromisso e que, às vezes, não é trabalhado como agenda. Olha para você ver também. E sim, são temas hoje que quando a gente vai olhar, quando ela falou assim, isso tem que estar na agenda do diretor, tem que estar na agenda do CEO. Em vez de, na hora de ganhar o prêmio, a gente sai correndo atrás desse negócio. Mas isso é um processo extremamente incerto, né? A gente vive a incerteza no processo de inovação. E pegando um pouco, falando de ESG, falando desse processo, de pauta, de como que foi isso tudo, eu queria fazer uma perguntinha para dar uma estimulada em vocês aí. Vocês passaram por processos recentes de inovação. Vou começar pelo Nasa para dar tempo de vocês responderem, eu dar uma colher de chá. Mas, Nasa, qual que foi a maior incerteza que você passou durante um processo de inovação? Tipo, aquela hora que você olhou e falou assim, cara, esse negócio não funcionou. A gente passou recentemente por um projeto de 60 dias que a gente pivotou ele em 15. Então, mas nós estamos dentro do core, né? Nosso core é inovação. A gente não está falando de uma empresa tradicional, mas você durante muito tempo passou por várias empresas aí e consegue lembrar de um momento de inovação e falou, cara, isso aqui não vai dar certo. Qual foi a maior incerteza que vocês passaram nesse processo de inovação e o do Nasa também? Excelente. Acho que para lidar com métodos novos, você precisa ter desafios novos. E a incerteza, eu acho que é o que move a agilidade. Quando você tem um projeto incerto, não tem como planejar 90 dias para lidar com ele, como o PMI sugeriria. Você precisa fazer ciclos curtos. E principalmente ter um cliente real na mesa, que conta as suas dores. E depois de 15 dias você perguntar se a dor está menor. Se aquela dor latente diminuiu, se ele continua dizendo que a dor ainda continua latente, que o desafio está ali, você não está agregando valor. E é hora de trabalhar a vulnerabilidade interna, que não é possível resolver todas as coisas. E nem que a tecnologia vai ajudar a resolver todas as coisas. Então esse é o primeiro preâmbulo do tema. E
talvez o projeto mais desafiador nosso até hoje foi com a Woodflow, né? O Gustavo Milazzo vai assistir esse podcast aí lá do Sul, lá em Curitiba. Nós tínhamos muita dificuldade de pensar que era possível vender madeira via marketplace para o mundo inteiro. Madeira nativa do Brasil, sendo comercializada para a Índia, para as Américas, para a China, através de uma plataforma digital. Será que esse comprador acreditaria? E a gente lidou com essa incerteza fazendo o que o brasileiro faz muito bem, que é contar a sua história, mostrar que as coisas existem aqui de fato. E o Gustavo, que era um profissional maravilhoso, mas era muito ainda tímido, muito técnico no tema, a gente transformou ele num influenciador da madeira do Brasil. O próprio business, né? Então hoje ele grava os vídeos falando das madeiras que ele comercializa, ele visita as fábricas, ele conta a história da região sul, que é belíssima, mostrando a cara do sul para o mundo, com a sua própria persona como influenciador. E a partir dali tudo fluiu. A criação de marca, a criação de redes sociais, montar a figura de influenciador. E o marketplace em si foi só a maneira de conectar comprador com vendedor. Esse foi o projeto de maior incerteza. Tínhamos muita dificuldade para saber se ia funcionar e o Gustavo trouxe 10 vezes mais de resultado no primeiro ano. Nossa. Então, eu acho que acreditar também que tendo um cliente real na mesa e métodos adequados, a gente vai chegar lá. E vocês, meninas? Conta Eu uma tô incerteza. aqui pensando, eu não cheguei em nenhuma publicável ainda não, viu? Mas lembra do processo. Bom, eu posso começar então. Vai lá, Ana, puxa aí. Acho que no nosso processo, né, de inovação, a gente decidiu, e eu acho que foi muito sábio, seguir com uma linha, né, com um time trabalhando num desenvolvimento de soluções, né, enfim, que são mais voltadas ao nosso core, soluções mais adjacentes, e um time que ia explorar realmente tecnologias que são mais disruptivas, né, e na época a gente focou no metaverso, né. Então, eu acho que foi muito bom ter o apoio de vocês, porque desde o início a gente já sabia, assim, que aqui era uma coisa, aqui era outra coisa. Então, a gente já entrou um pouco mais, digamos, preparado para a incerteza desse cenário aqui metaverso. Mas não adianta, as pessoas se apaixonam por aquele... Elas se apaixonam pela ideia, elas se apaixonam pelo produto, né? E a gente foi pego no meio do desenvolvimento desse produto por decisões regulatórias, e decisões dos grandes players, né, do mercado que restringindo, atuam, né, o trabalho que a gente podia fazer. que simplesmente restringiu, ou seja, fugiu ao nosso controle a continuidade daquela solução. Então, foi um momento difícil depois de a gente ter criado, né, toda um MVP e de ter um time ali, né, vestindo a camisa com cliente na mesa. Engajado, todo Engajado. mundo tá saindo, tá nascendo. E é uma mudança, sim, que a gente não mapeou do player, né, que isso pode acontecer também, né, a gente teve que recuar. Mas, mais uma vez, eu acho que foi um grande aprendizado. Foi muito bom isso ter acontecido, porque não vai acontecer uma vez, vai acontecer 2, 3, 4. Esse é o processo de inovação. Então, assim, errar, ter que abrir mão, foi para a gente um grande aprendizado, porque a gente também no Grupo Impresa, acho que, assim, e não é só no Grupo Impresa, em todas as empresas, a gente não quer errar, né? A gente quer que as coisas deem certo do começo ao fim, né? E aí a gente fica insistindo, né? Insistindo. Então, a gente tem um medo de matar. É isso que tá aqui na ponta da língua. Eu falei assim, o mais importante desse processo talvez não foi nem... É também a inovação no final, mas sim. Qual que foi o mais importante dessa experiência? Você teve que matar um projeto e pivotar. Porque quando você mata um projeto, você fala, nossa, vou ter que começar tudo de novo, esse negócio não vai dar certo. Então, para 25 produtos saírem do Grupo Algar, foram 1.400 ideias. Olha quantos projetos morreram no caminho para a gente chegar no resultado. E assim, o quão importante é matar o projeto? A gente matar aquele projeto naquele timing fez com que a gente criasse um outro projeto extremamente lucrativo no mesmo time box. No mesmo tempo que a gente tinha para trabalhar aquele processo de ideação. E aí, Larissa, gente, se você não tiver incerteza, me conta um projeto que você matou. Você deve ter Nossa, matado vários aí. Com certeza. Tem alguns, como eu disse, impublicáveis, porque a gente, assim, deu uma matadinha nele, ele tá
sou sempre Só. um zumbi. Isso Pode ser que a acontece gente também, volte. Tenta colocar ele de pé, tipo, não, Porque mas você morreu, naquele não, vamos momento tentar você fazer teve a gente- que dar uma matadinha nele, né? Jon Até Snow. a gente tem um desafio orçamentário gigantesco e a gente teve um cenário esse ano que também não foi fácil de restrições orçamentárias e é necessário fazer escolhas, é um exercício da inovação também, priorização, e a gente teve que fazer isso esse ano também lá. Então a gente teve alguma iniciativa com startup que você teve que dar aquela congelada e falar, olha, vamos parar até agora, porque a gente não conseguiu chegar num nível de acurácia da previsibilidade do cenário que a gente queria. Nós vamos congelar e vamos voltar, né? As soon as possible. Então, mas assim, aconteceu aqui dentro do Grupo Algar mesmo, a gente teve que matar um projeto, foi super bom, porque ao prototipar, a gente tinha uma ideia de que o cliente queria ver a roteirização, não é? O caminho que o técnico ia chegar na casa dele. E a gente prototipou e eles estavam crentes que era isso mesmo. E aí o cliente falou, não quero saber isso, eu não tô nem aí se ele parou na esquina para eu tomar um refrigerante de uma marca que eu não vou falar o nome, que ele falou, ou se ele parou para tomar um café na rua antes de vir em casa. Eu só quero que ele chegue aqui entre X e Y, hora que é o que tinha combinado. E aí a gente matou isso, mas descobriu que é preciso mandar um alerta falando quem que era o técnico, a identificação dele e que ele estava a caminho. Pronto, acabou, morreu, não precisou de gastar milhões ali para criar um módulo novo de roteirização, geolocalização com todos os técnicos da empresa. Qual que é a importância do método nesse processo? Porque se a gente não tem método, o que a gente faz? Nós vamos ficar no zumbizinho lá, insistindo num negócio que a gente não vai dar certo, gastando tempo, dinheiro. E lá no começo do podcast a gente falou um pouquinho de cultura, né? De como as pessoas se sentem quando você começa um processo de inovação. Normalmente o pessoal fala assim, já dei um monte de ideia, não deu certo. Então, quando a gente demora muito para matar um projeto que a gente sabe que não vai dar certo, acontece isso. A sensação de que sempre tenta e não dá conta, ou sempre tenta e não implanta, ou nunca tem patrocínio, ela acaba perpetuando. E a gente entra num papo de cultura. Pode falar aí, Larissa. Não, é porque você me fez lembrar que no último ciclo de ideias da Scala, a gente teve 169 ideias que a gente recebeu. Dessas 169 ideias, 30 e poucas foram aprovadas. E a gente conseguiu implementar 11. Os demais foram aprovados. 11 é muito. Você achou? Eu achei. Eu queria mais. Eu achei de 39 para 11, eu acho um volume Queria alto. uma. Mas aquela ansiosa nada, né? Mas esses demais, todos eles receberam feedback de que as ideias deles haviam sido canceladas, que eles tinham um prazo máximo para colocar em execução. Não foram colocadas todas elas, foram canceladas. Então, é um comprometimento, inclusive, com a transparência. Olha, você não evoluiu. Está vivenciando o projeto e nas próximas oportunidades, se você ajustar isso talvez esteja entre as 39 e lá na frente entre as 11. Esse ponto é importante. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, concluindo essa ideia de que cada vez mais que a gente puder trabalhar com o intraempreendedorismo, usando as pessoas para gerar as próprias ideias, é importante. Trabalha-se cultura, trabalha educação, trabalha mudança de mentalidade, mas também motiva a entrar em projetos temáticos no futuro. Aquela caixinha de sugestão, ela ficou ultrapassada na medida que agora você pode colocar temas específicos anuais. Isso aí a Scala tem feito esse ano, tem sido fantástico. Ou a criação de squads, laboratórios de criação, como tem feito o Grupo Impress como um todo. E vocês aí de casa também, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre intraempreendedorismo, sobre Open Innovation ou como criar soluções do zero, vocês podem acessar o nosso site inovaçãobrain.com.br ou seguir as nossas redes sociais, @BrainInnovation. E Larissa e Ana, contem um pouquinho como que o pessoal pode encontrar vocês, qual a rede social de vocês, para trocar ideias sobre esses temas, tanto na indústria tradicional de serviços, quanto na indústria de laticínios. Como que a gente acha? Bom, eu acredito que o melhor caminho é o LinkedIn nesse momento, né? Então, Larissa Sarmento Macedo, as minhas publicações profissionais estão bem concentradas lá também. É claro que, né, eu tenho as outras redes sociais, mas é o LinkedIn.
né? Mas eu acredito que o LinkedIn é o caminho mais interessante. Sigam também as redes sociais da Scala. Babem na rede social da Scala. Se quiser trabalhar na Scala, chama ela lá no LinkedIn. Fala, me arruma um emprego aí. Perfeito. E tá com várias vagas lá, viu, gente? Ana, onde que a gente te encontra? LinkedIn, também discuto muito esse tema e outros temas como ESG. Ana Domingues Apps. Apps como aplicativo realmente é um sobrenome, tá, gente? Além de ser tão disseminado no mundo da tecnologia. Isso é que é ser inovador, hein? Não é? É no nome, olha. Tá no DNA já. É, Já pois nasceu é. inovando. Já nasci inovando. E nas redes também da Impress e da Flashman, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, a gente também compartilha cases, a gente discute. Então sigam a gente lá. Olha, a gente tem também uma outra empresa no grupo. A SL Agro, que é uma empresa de nutrição animal. A gente acabou de lançar nossa linha PET também, semana passada. Então, se eu não falar, eu acho que, né, eu vou receber um puxão de orelha lá também. Então, Então tá dado. dá uma olhadinha também, Nada, gente. suas redes aí. Muito bom. Só jogar Leandro Nazaré. Em quase todas as redes vocês vão me encontrar lá. Me encontrar a Vini Grevi no Instagram, ou Vinícius Grevi lá dentro do LinkedIn. A gente queria mais uma vez agradecer todo mundo. Você ficou até o final. Se inscreva aqui no canal do YouTube, é muito importante pra gente. Tem aqui embaixo também o link do Brain Solutions. Então, você quiser ter uma empresa tradicional, ter uma empresa que precisa de inovar, clica aqui no Brain Solutions, preenche um formulário, um dos nossos consultores vai entrar em contato com você também. Beleza? A gente vê no próximo Brain Sessions, no próximo episódio. Obrigado pela sua presença e até a próxima.